Queridos e queridas, saudação de paz, é o pastor Israel Ferreira falando, para a TV CPAD, que Deus abençoe, nossa casa publicadora. Nós estamos falando sobre, no nosso trabalho de aconselhamento cristão, nós estamos falando um pouco sobre desenvolvimento infantil. Hoje eu quero dar uma palavra mais um pouco técnica, falando sobre a visão de um teórico da desenvolvimento infantil, que é Jean Piaget. Ele era um biólogo suíço, biólogo e psicólogo suíço, e um estudioso do comportamento humano a partir da infância. Nós já falamos aqui sobre o intrauterino, já falamos sobre as características do desenvolvimento, mas queremos falar sobre Depois eu vou falar de outros teóricos também, porque eu vou parando um pouquinho nessa questão do desenvolvimento. Eu quero dizer que aqui nós estamos na praça principal da cidade de Ilhéus. Aqui atrás está o mar, nossas praias, nosso oceano. Aqui é a praia onde Jorge Amado escreveu muitas novelas, praia do Vesúvio e tal. Nós estamos em Ilhéus e eu quero chamar a sua atenção para pensar comigo sobre estes estágios da vida infantil. O Jean Piaget dizia que a criança de 0 a 2 anos tem uma fase chamada de estágio sensório-motor. É bom lembrar que quando nós estamos em fase de crescimento, é exatamente a visão que a criança tem do mundo. Os pais precisam entender que seus filhos têm um olhar diferente, de acordo com a idade dele. Ele vê as coisas, por exemplo, uma criança nessa faixa de 0 a 2 anos, acha que as coisas falam, que os animais falam. Ele acha que tem as historinhas com gato falando, papagaio falando, tem árvore falando. E as crianças nessa faixa etária, a percepção dela é nesse nível, de entender que tem animais e coisas inanimadas falando. É o período que a criança melhora seus reflexos, vai desenvolvendo seus reflexos inatos, né? De medo, disso, daquilo. Nesta época, as crianças são movidas por estímulos, né? Estímulos diversos. A forma deles se comunicar é através do choro. Nunca ignore, você que é pai, se a sua criança chora muito. Chorar é uma forma de comunicar da criança. Uma criança de 0 a 2 anos, que ainda vai desenvolver ainda a fala, depois de 1 ano vai desenvolver a linguagem da fala, porque as linguagens já são estabelecidas. Uma criança pequenininha, sua linguagem é o choro. Ela começa a falar, se ela tem fome, se ela tem sede, se ela tem sono, se ela está sentindo alguma dor, qualquer coisa, ela vai chorar. Então, eu recebi um dia desse um telefonema de um pai, que estava com o primeiro filho, e estava achando, meu filho está com uma dor, meu filho está doente. Por quê? Porque ele chora muito. Os pais às vezes não estão preparados para entender que uma criança de 0 a 2 anos comunica através do choro. O choro é uma forma de comunicação. A criança até 0 a 2 anos constrói esquemas mentais, vai se estabelecendo ou se organizando seus neurônios para a maturidade. Então ele vai crescendo, tá aprendendo coisas com os gestos, com o carinho, com a voz do pai e da mãe. Ele aprende a falar, é bom lembrar isso, num ambiente que tem linguagem, que tem fala. A criança, você que é um pai de 0 a 2 anos, que tem um filho, precisa falar muito com ele, ele precisa ouvir vozes, ele precisa ouvir a voz do pai e da mãe, das pessoas. Se um lá for silencioso, viver num ambiente silencioso, ele não vai falar, vai demorar muito mais tempo de falar. Então a criança aprende a falar ouvindo falar. Por aí que a criança aprende expressões. E de 0 a 2 anos é a tempo de formar muitas linguagens. Primeiro a linguagem corporal, a linguagem do gesto, a linguagem do choro, a linguagem do sorriso. Depois vem a linguagem da fala, que é uma coisa muito interessante que os pais precisam, não é? É o primeiro contato que eles têm com o idioma dos pais, de quem vai ensinar eles a falar. Isso tudo é importante. E essas crianças, um bebê nasce sua principal forma de comunicação, que eu já falei,
que é o choro. Depois vem outras formas de comunicação. O sorrir, o tocar, os toques que você dá no seu filho, o abraço. Tudo isso vai formando uma linguagem emocional na criança. O toque, a forma que você lida com ele, tudo isso vai ajudar a entender, não é? A comunicação da criança não é intencional como das pessoas. Ela fala como se estivesse falando para o sentimento dela mesma. E claro que com o tempo ela começa a falar, chora para chamar a atenção. Ela começa a entender que os pais veem quando ela chora e ela começa, não é? Nessa fase ele desenvolve reflexos simples, os reflexos mais complexos vêm depois, hábitos que ele desenvolve, reações circulares, que é interessante que a criança desenvolve relações circulares secundárias, circulares primárias. A criança consolida a coordenação mão-olho, mão-rosto, o olhar, a conhecer as pessoas. Primeiro começa a conhecer a mãe, depois o pai, depois começa a lembrar das pessoas, entre 0 a 2 anos. Ela vê uma pessoa a segunda vez, ele já lembra, dá um sorriso, quer ir para o colo. Quer dizer, começa a desenvolver essa relação com a família, com as pessoas que se aproximam dela por mais tempo. Uma vez só, talvez não deixe tantas marcas. Os esquemas mentais começam a se organizar, começa a aprender a criar, quando está mais próximo dos 2 anos, começa a aprender criatividade, começa a ter criatividade. Tudo isso os pais precisam estar atentos para essa fase inicial de 0 a 2 anos. É a fase que Freud vai chamar de fase oral. Até 1 ano, Freud diz que é a fase oral. É a fase da voz, da boca, da língua, da comunicação pela voz, da amamentação, que também é oral. Amamentar, de aprender, balbuciar as primeiras palavras, tudo isso é tão importante. O que você fala, ela começa a perceber o gesto da sua boca e começa a entender o que você fala. Até 2 anos é uma época profunda, que precisa de uma relação muito íntima entre o pai e o filho, e começa também os primeiros momentos de limites, de disciplina. A criança começa a andar, nessa fase vem a mobilidade, vem a fala, tudo isso de 0 a 2 anos. É hora de você trabalhar melhor o seu filho nessa fase de estar junto, de falar, de andar com ele, de ensinar ele a andar, de evitar o carrinho, aqueles carrinhos, andadeiras. Aquilo ali hoje está dando muitos problemas, inclusive acidente com os seus filhos. Evite andadeira, deixa o menino andar normalmente. Não, nenhuma tecnologia para a criança andar, a criança precisa andar normalmente. Não é? Não precisa proteger demais seu filho até 2 anos, deixa ele andar, botar o pé no chão. Tem pais hiperprotetores que a criança passa a ter baixa imunidade, pode ter problema de saúde quando você hiperprotege os seus filhos. É preciso deixar a criança andar, da criança cair. Diz alguns especialistas que quando a criança cai na altura do seu corpo, não cai de nenhum móvel, é uma queda que geralmente não gera nenhum problema. Deixa a criança se locomover, proteja das escadas, proteja do vidro, proteja de todas as coisas arriscadas. Aliás, evite brinquedos arriscados. Mas é nessa faixa etária que a criança começa a ganhar autonomia do caminhar, autonomia da voz, começa a falar. É um bocado de coisa que começa na criança de 0 a 2 anos. É importante demais que ele vai ter o sensorial, ele começa a perceber pelos sentidos. Começa a perceber pelos ouvidos, pelos olhos, né, pela boca, que é o gosto, o sabor. É uma coisa importante também que se implanta na criança, é a memória gustativa, que às vezes você protege demais seu filho, só dá uma comida, acha que ele não deve comer carne, acha que não deve comer isso, não deve comer aquilo. A criança pode ganhar a memória gustativa nos primeiros 2 anos de vida. E às vezes os pais não dão alimentação abrangente para a criança, porque quer protegê-la de bactéria, disso, daquilo. A criança precisa de 0 a 2 anos, depois da amamentação, ela precisa aprender a comer coisas. Feijão, arroz, coisas que os pais comem, verdura. Tem criança que nunca come verdura, cresce, nunca come uma fruta, e outros nunca comeram feijão, porque os pais resolvem colocar seus gostos. Se você não gosta de feijão, seu filho pode gostar. Se você não gosta de verdura, seu filho pode gostar. Então, é importante que você não passe seu estilo de vida, de alimentação, para o seu filho. Você
dê uma alimentação mais polivalente, porque vai criando o chamado memória gustativa. E ele vai aprender a gostar de coisas. Quando ele cresce, ele vai comer qualquer alimento que venha, porque a memória dele está preparada para isso. Quando você coloca algumas comidas isoladamente, seu filho não desenvolve essas memórias e ele vai ter dificuldade de comer depois. Ele vai ser muito seletista, vai selecionar demais a comida e ele não. Acho que a pessoa deve crescer amplo para qualquer tipo de comida e com o tempo ele vai selecionando aquilo que é mais saudável, mas que ela tenha sabor para todo tipo de comida. Que a escolaridade geralmente começa, em cerca de 3 anos as crianças começam para a escola, e que traz uma mudança social importante. Quando a criança começa para a escola, aí vem a socialização. Nessa faixa aqui, de 2 a 7 anos, é a faixa da socialização da criança. Que ela começa a entender coisas, perceber mais coisas, a percepção se alarga, e é um período que ela vai se socializar na escola, vai aprender. Ela aprendeu a falar na primeira fase, agora ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a ler, com 7 anos ela já está lendo alguma coisa, vai aprender a escrever e ler, vai aprender na escola, vai para a escola pré-primário, aos 3 anos, depois vem para a escola infantil, depois vem a própria escola, a partir dos 6 anos. Não precisa apressar que seu filho aprenda a ler, escrever, matemática, tudo até os 6 anos. Não apresse com as fases do seu filho. Seja prudente. Nessa faixa de 2 a 7 anos, a criança precisa um pouco mais, ele começa a andar, ele precisa um pouco mais de autonomia para andar, para falar, para colocar o pé no chão, para enfrentar alguma adversidade da vida, aprender o não dos pais. É uma coisa muito séria, às vezes nós pais dizemos assim, eu passei muita coisa ruim, eu não quero que meus filhos passem. E nessa coisa ruim eu não digo não, nessa coisa ruim eu não imponho nenhum limite. Para proteger meu filho de coisas ruins, eu faço todas as vontades. Isso é uma fase propícia para você destruir seu filho. Essa fase que a partir dos 3 anos, que Freud chama de complexo de Édipo, tempo do Édipo, que é o tempo da fase, depois da fase oral, fase anal. Aí vem as fases que a criança tem a relação com o complexo de Édipo, que a menina se apega mais à mãe e a menina mais ao pai, e vai criando vínculos, formação de personalidade. É um momento muito sério para que os pais tenham um comportamento, pai com autoridade, a mãe com amor com seu filho. É a fase que se estabelecem relações mais profundas entre pai e filho, entre mãe e filho. E 2 a 7 anos é a fase também dessa área de socialização, como já disse. E os pais precisam estar ali. Aí sim, é um momento muito importante para dizer não, para impor limites, para não fazer todas as vontades, para não deixar a criança fazer o que ela quiser, para conduzir a criança, que a partir daí dos 7 ele vai começando a ganhar mais autonomia. Então até os 7 ele está formando personalidade, talvez usando mais importante na formação da sua personalidade, 2 a 7 anos, onde aprende mais sobre Deus, onde aprende mais sobre a vida, sobre o pai, sobre a mãe, sobre gente, sobre comunicar, sobre falar, sobre escrever, sobre ler. É uma fase de amplas mudanças na vida da criança, não é? Mudanças amplas, enriquecimento do vocabulário, experiências individuais. E até a idade de 6 anos, o pensamento começa a ser mais indutivo, porque a criança, ela, na fase mais anterior aos 5, 6 anos, ela não tem essa coisa de abstração, as coisas são mais concretas. Ele começa a ter abstração lá para os 6, 7 anos, começa a ter abstração, começa a entender o que é abstrato, começa a ter um pouco mais sua singularidade, uma série de coisas começam a acontecer. E é hora dos pais estarem mais perto, cuidar, amar, repreender, dizer não, criar um ambiente de respeito, entre filhos e pais. As crianças começam a ser curiosas, começam a fazer perguntas. E lá adiante ele vai fazer perguntas sobre sexo, de onde eu vim. É hora de você não enganar seu filho, falar do amor do pai e da mãe. Em vez de falar que a criança veio de um pássaro,
que alguém trouxe, colocou ali, que ela apareceu ali. Não, diga exatamente o que acontece do jeito que a criança entende. A criança não quer saber da relação sexual na sua profundidade, ela quer saber de onde ela veio. Não, veio do pai e da mamãe, sabe? Você saiu da mamãe, acabou. Lá adiante ele vai perguntar coisas mais complexas. Então é importante que isso aí, né, os filhos muitas vezes dão características ou sentimentos humanos aos objetos. Isso aí, já falei, desde de anterior, 2 anos, ele já começa a dar características humanas aos objetos ainda, até os 7 anos. A criança nessa fase também é muito egocêntrica. Há um egocentrismo gigantesco na criança até os 7 anos. A criança já é bem egocêntrica. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. É o controle total que a criança tem, que quer ter sobre as coisas. Isso não é nada de errado. Esse egocentrismo é próprio da criança ser egocêntrica. Você tem uma criança de 2 a 7 anos, ela vai dizer isso é meu, não quer brincar com o outro. Ela é mais centralizada nela mesma. Isso não é nada de errado. Ser egocêntrico na infância não é nada de errado. O egocentrismo vai ter que ser trabalhado para ele não se tornar, ele vai se tornar ou egoísmo, ou até narcisismo, ou autoestima. De acordo com o trabalho que você tiver com seu filho, ele tem essa fase de egocentrismo, o trabalho do pai e da mãe vai ser levar o seu filho para a autoestima. Não diga coisa contra o seu filho. Não diga que ele não vai a lugar nenhum. Não diga que ele não é inteligente. Não diga que ele é burro. Não diga que ele não sabe nada. Valorize o seu filho. É o tempo dele estabelecer autoestima, né? Nessa fase, na fase seguinte, se estabelece o processo de autoestima. Então, a autoestima precisa ser trabalhada, porque a criança pode se tornar um narcisista. Que você vai elogiando, só elogiando, só elogiando, nunca critica na hora certa. Dizendo, você é o máximo, você é o melhor, você é o melhor. E não é assim. É preciso que a criança aprenda a ter suas angústias. Se a criança chora e você vai consolar imediatamente, as crianças precisam chorar. As crianças precisam elaborar suas angústias. Tem muitas pessoas que não estão habilitados para as angústias da vida porque os pais criam uma redoma, uma proteção extravagante, numa proteção demasiada, e o que acontece é que seu filho não vai criar vínculos para o futuro com vencer batalhas. Ele vai ter um vínculo com a proteção. Ele vai sair protegido, vai ter um dia que ele não tem mais a proteção do papai e da mamãe, e ele se sentirá desamparado. Aí vem um processo de depressão, de angústia, de revolta, porque ele não estava preparado para enfrentar a adversidade que o mundo está cheio. Nossos filhos precisam aprender a viver o não, precisa aprender a viver suas angústias, precisa aprender a curtir o seu choro, precisa aprender a elaborar o seu sofrimento. Se você fizer todas as vontades, ele nunca vai sofrer. Ele vai pensar que o mundo todo pertence a ele. Ele vai pensar que o mundo todo vai produzir para ele, que todo mundo está à sua disposição. E muitos jovens e adolescentes são assim. Pensam que o mundo todo é deles. Eles não estão preparados para enfrentar a angústia, o não, o contraditório, a tristeza própria da vida, as dificuldades, porque ele foi muito protegido, ele recebeu tudo o que ele quis. É preciso que ele não seja hiperprotegido. Eu quero lembrar você que, conselheiro, eu falei sobre 2 fases aqui hoje, que você lide com isso com sabedoria, cuide desse aspecto, oriente os pais a não proteger mais seus filhos, a liberar seus filhos para ser eles mesmos. Eles vão crescer e ser eles mesmos. Ele não pode ser um pedaço do pai andando por aí ou da mãe. Ele precisa ter liberdade para existir, para sofrer também, para se angustiar, para elaborar seu sofrimento. Porque nessa faixa de 2 a 7 anos, isso já é uma coisa mais real. Ele vai pegar o mundo lá fora, ele vai para a escola, pode ter um bullying na escola. Ele precisa aprender, criar resiliência para enfrentar os sofreres da vida, para enfrentar as angústias da vida. Né? Deus abençoe você, Deus lhe dê vitória, Deus lhe abençoe. E nós, conselheiros, precisamos ajudar os pais a não ser hiperprotetores. Pais a ensinar os seus filhos. É uma fase interessante para ensinar a vida espiritual, para ensinar o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento cognitivo, que ele começa a aprender muitas coisas. O desenvolvimento social, você vai ver, ele vai viver em grupo. Esse desenvolvimento se estabelece muito forte nesse tempo aí.
o desenvolvimento psicológico, porque ele cria muitas coisas novas, surgem de 2 a 7 anos. É uma fase, essa pré-operatória é muito importante. Deus abençoe você, um grande abraço. Vamos juntos ajudar os pais, a escola de pais. Nós estamos falando de uma série sobre ensinando a ser pais. Pais precisam aprender, precisam ler livros, precisam oriente o pai ler um livro bom sobre a paternidade, sobre como a mãe lidar com seus filhos, como o comportamento do pai e da mãe em relação aos seus filhos, a autoridade paterna, o cuidado. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas muito, porque os pais estão criando seus filhos só assistindo televisão ou só no telefonezinho. Nessa faixa etária, não coloque o telefone na mão dos seus filhos. Não dê um telefone para ele. É preciso que você cuide melhor dele. Tenha misericórdia do seu filho. Não dê um telefone de 2 a 7 anos. Ainda não. Deixe ele passar dos 7 anos. Se você dá um telefone depois de 7 anos, cuide disso bem cuidadosamente, bem tratado do assunto com ele, tratar o assunto com ele, de como usar o telefone, como usar as mídias sociais, como usar a internet. Um abraço, gente. Vamos, conselheiro, ajudar nossas famílias a serem bênção. Um abraço. Deus abençoe você. Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De TD Jakes. Um produto com a qualidade CPAD.